I am Iron Man. Tá mais pra me delata. The tinsmith forgot to give me a heart. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal esta é a internet. Terra, onde se tu não assiste Game of Thrones, tu é um ET. Spoiler. Spoiler. Depois de um bom tempo sem fazer vídeo, aí a gurizada fica ocupada trabalhando e tem que dar atenção pro canal, né? Beleza, então? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jack Kirby, que mês passado, agora, em agosto, fez 100 anos do seu nascimento. E é bom falar do Jack Kirby, porque todo mundo pensa no Stan Lee, que o Stan Lee é o showman da Marvel. Então é relevante a gente falar um pouco do senhor Jacob Kutzberg. Jack Kirby, que foi um cara... Vai ser bravo, vai ser bravo. Jack Kirby, que cresceu aí como um amante dos traços de Alex Raymond, que desenhava Flash Gordon, começou a trabalhar nos estúdios Fleischer, fazendo os desenhos do Popeye naquela época. Isso lá na década de 30. Ele nasceu em 17, ali, pouco antes da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Depois de muito tempo trabalhando nos estúdios Fleischer, lá fazendo as animações, ele conheceu o amigão dele, Joe Simon, e juntos eles criaram o Capitão América, que é um dos grandes personagens dos quadrinhos da Marvel. Da porra toda. Né? E eles, de certa forma, revolucionaram um pouco os quadrinhos de super-heróis. Tudo graças aos enquadramentos que eles começaram a utilizar, as sequências de ação, as técnicas cinematográficas que eles utilizaram para contar as histórias do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, grande sucesso aquela capa dele dando um soco na cara do Hitler, né, que até aparece no filme, é bem divertido. Pá! Inclusive, essa capa gerou alguns problemas para ele e o pessoal do estúdio onde eles trabalhavam, né, que o pessoal foi lá reclamar e ele ia sair no soco com os caras e os caras não gostaram muito. E até hoje ninguém sabe que caras eram esses que não gostaram dessa capa dele socando Hitler, hein? Diz que era o Caveira Vermelha, não. Ei! Mas o Capitão teve toda essa questão, esse viés de ser o marco da luta contra o nazismo, né? E além disso, é claro que teve toda a questão de uma nova forma de fazer quadrinhos, né, que o Kirby colocou aí. E que até hoje, né, Capitão Marvel até hoje o Capitão América é o carro-chefe, acho, da Marvel, né? É, um dos. Depois, então, logo em seguida, eles se mudaram para DC Comics e acabaram assumindo o Sandman, né, que é uma das histórias mais renomadas também. Até porque o Capitão começou a perder, os quadrinhos em si do super-herói começaram a perder um pouco dessa popularidade, né, depois do fim da Segunda Guerra. E aí, então, acabaram tendo que diversificar um pouco o portfólio deles. E acabaram criando outros quadrinhos de romance e outros gêneros aí um pouco... Humor, exato, terror, enfim, faroeste. Perfeito, uns gêneros que são um pouco diferentes, né? E se não bastasse esse problema da guerra ter afetado as vendas de certos personagens, né, lá no ano de 54 houve aquele código de censura aos quadrinhos, né, onde as autoridades culpavam os quadrinhos pela má conduta da gurizada. É como se só ler quadrinhos, só porque eu leio quadrinhos super-herói eu vou sair dando porrada na rua, né? Claro que não. Mas naquela época a mentalidade era um pouco diferente. E o CCA surgiu, o Comics Code Authority, surgiu nessa época justamente para fazer isso aí. E imensamente criticado, né? Tanto que caiu depois, porque, por favor, não tem nenhum cabimento. Mas na época aí gerou muito problema. Um tempo depois, o Jack Kirby voltou novamente para Marvel e a pedido do diretor Martin Goodman e do editor Stan Lee, famoso Stan Lee, ele voltou a trabalhar com super-heróis. E foi ali que então começou a desforra da Marvel e eles criaram os maiores super-heróis da editora. Thor, Homem de Ferro, Hulk, Surfista Prateado, Vingadores, todo mundo aí, ele tá envolvido no meio. E tem o dedo dele aí na jogada. Uma mão inteira. Um pé dele, 43. O Jack Kirby ele era geralmente considerado o coautor das histórias. Sempre complementava, colocava elementos que geralmente não figuravam nos argumentos iniciais do Stan Lee. Ele foi uma figura muito importante na criação desses personagens e não da maneira como todo mundo acha que foi o Stan Lee o cabeça de tudo. Né? Então ele foi um dos maiores colaboradores que a Marvel teve durante esse período de novos heróis que eles criaram e começaram a desenvolver. Inclusive o Kirby ele é o criador do Surfista Prateado, né? Mas não foi nem acreditado aí na publicação da primeira história do Surfista. Mas daí ele se desentendeu com o Stan Lee, voltou de novo pra DC e lá ele criou um dos sucessos dele, que são os Novos Deuses, que foi um sucesso nos anos 70.
tinha algumas editoras, obviamente, de quadrinhos, mas poucas delas foram pra frente, né? E com o passar do tempo foi surgindo outras editoras, inclusive a Pacific Comics, que acabou fazendo contrato com o Kirby para que ele pudesse, então, tudo que ele fizesse, ele seria acreditado por aquilo que ele quisesse. Então ali, olha aí, ó. E ele ganharia royalties também de tudo aquilo que produziu. Ganharia royalties e teria os direitos sobre os personagens. E isso foi muito importante para muito desenhista que trabalhou nos anos seguintes com editoras. Infelizmente, no ano de 94, Jack Kirby faleceu. Quê? No, God! E olha que deixou uma longa e extensa lista de personagens e HQs criadas. E processo pro Stan Lee! A produção dele acabou entrando pra história. E dizem que ele fez em torno aí de umas 25, 26 mil páginas desenhadas. É muita coisa. Foi muito trabalho e um trabalho muito importante na história dos quadrinhos mundiais, eu diria. Quadrinhos dos super-heróis quadrinhos em geral, só tem essa pegada que tem hoje, uma grande parte é graças a esse cara que é um gênio, né? Fica aí nosso agradecimento aí, a Bora nossa no heart. menção ao Jack Kirby, grande Jack Kirby. Ah, como a gente é retardado, cara! Action! Tá, cinema então. É 11 da noite aí, o cara de... Cinema então agora, eu vou falar um pouquinho dos últimos lançamentos aí, últimas coisas quentinhas que saíram e a nossa opinião sobre elas. É muito filme legal e a nossa ideia não é dizer assim, o filme é bom, o filme é ruim. Mesmo que pareça que é ruim, vai ver e tira suas próprias conclusões. Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, um filme de ficção científica de Luc Besson, aí baseado nos quadrinhos franceses de Pierre Christine... Puta, vai ser difícil falar o nome dos caras. Foi uma série francesa criada lá em 67 e foram produzidos diversos álbuns de diversas histórias e é considerada já uma das mais antigas HQs francesas. O filme é uma ficção científica muito legal, só que ele é muito longo. O Luc Besson ele acabou se perdendo ao longo dessa história, tentando espichar uma história que não precisava. Com as atuações aí da Cara Delevingne, que foi a feiticeira lá do Esquadrão Suicida, o Danny Dern, que foi o Duende Verde lá do filme do Homem-Aranha, lá, o que não deu certo, lá com o Electro, né? E eles estão bem, tem uma química legal entre eles. O Clive Owen, que tá no filme, que tá meio bizarro, tá meio estranho. Então, enfim, entre o bom e o ruim, assiste aí. O Dunkirk também aí, filme novo do Nolan, é aquele filme extremamente bem explicado sobre um fato que pouca gente conhece, né? A Dunkirk foi uma batalha que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. As tropas britânicas ficaram isoladas numa praia francesa e eram cerca de 200 mil homens, então era uma força gigantesca britânica que ficou lá presa e a Alemanha nazista estava chegando e ia acabar tendo conflito, né, com aquelas tropas que estavam ali acuadas. Então foi toda uma operação de como é que tu poderia resgatar aqueles soldados ali e fazer o cruzamento, levar eles ali da França justamente de volta pra casa, né? Não foi uma batalha. Que merda, eu não assisti o filme. Tu entendeu o que isso quer dizer? Sim, entendi. Eu vou ter que falar isso, cara. Mas essa é a história, cara. Essa história não é. Essa história aqui, história não tem spoiler, eu não gosto. Azar, se eu não sei da história. Se eu não sei da história, pra mim spoiler a história. Ela não é um conto, uma batalha que foi lá, foi guerreada e foi vencida. Não é uma epopeia. Mas ela acaba sendo, sim, uma coisa de se orgulhar, porque foi um resgate, né, dessas tropas que estavam lá acuadas. E foi bem sucedido, cerca de 15 mil homens morreram, de 200 mil. Foi uma operação que durou uma semana e reuniu, inclusive, barcos civis dos britânicos para ir lá e resgatar aqueles militares, né. É muito bem conduzido, uma história bem legal, com a trilha do Hans Zimmer, que é muito massa. Ponto positivo. E, cara, é muito foda, cara. Oscar à vista? Oscar à vista, certo. Planeta dos Macacos, a Guerra, ou A Guerra no Planeta dos Macacos. Acho que todos esses últimos do planeta vale a pena, né? E é interessante que eles inverteram um pouco os papéis. Então, assim, não são os macacos que são os maus, são os homens. E essa série de filmes, essa trilogia de filmes que se encerra com esse, só mostra que o ser humano é muito filha da p... O que esse último filme da série nos conta é a sobrevivência dos macacos numa luta já onde os humanos também estão sofrendo com aquele vírus que dá origem lá no início do primeiro filme a essa inteligência dos macacos. Se tu achava que já tinha visto ótimos efeitos especiais com os filmes anteriores, é incrível como nesse eles... Não é isso. Melhoraram a sexualidade dos macacos. Eles melhoraram a expressividade dos macacos. Cara, tem um personagem chamado Bad Ape, que é um macaco que fugiu de um dos laboratórios. E é muito triste tu ver o macaco conversando, contando a história dele e o César ouvindo, o grande Caesar,
ouvindo aquele macaco contando como ele escapou, como ele sobreviveu. I run. You learn to speak. Listen, human. Bad ape. Bad ape. Ele é interpretado pelo Steve Zahn, que é um bom ator e nunca acha um papel pra ele. legal pra ele, sabe? Porque ele é um bom ator. Mas assim, esse foi um dos melhores trabalhos que ele fez fazendo o Bad Ape. É um filme triste, angustiante, é uma baita obra. Ele é um filme um pouco mais lento que os outros, mas nem por isso é ruim. É um ótimo filme e vale muito a pena. Torre Negra aí, então, obra carro-chefe do Stephen King. A adaptação pro cinema deu 1h30, porque 1h30 é sim um bom tempo pra contar um filme. Uma história de 6 livros gigantes. Mentira, não é um bom tempo, foi uma bosta. Não, o problema da Torre Negra é não ser condensar tantos livros em um filme de 1h30, é complicado. Não tem como. Então a impressão que o filme passa é que foi um universo muito mal aproveitado. É um universo muito massa. Um universo rico. Que tem muita coisa legal pra contar. E tudo acontece muito rápido. E tá acontecendo uma confusão. E tá no planeta, tá no outro, volta e uma coisa. Não tem caminho. E são ótimos atores envolvidos. Tirando o gurizão ali, que filme pra mim com criança é um saco. Mas tu tem o Idris Elba, que é um baita de um ator. E o Matthew McConaughey faz o vilão do filme lá com as suas magias. Involuntariamente caiu num humor sem querer, da maneira como ele faz seus tricks ali. Mas é massa, é uma atuação bem legal. Eu não li as obras, mas... Tem quadrinhos também, né? Tem quadrinhos também. Nunca li também. Mas ele é clichê e é um clichê chato, cara. Tu não achou? Muitas coisas que vão acontecer, tu percebe muito antes. Tu já sabia lá o que ia acontecer no final, que ia ser toda aquela questão de superação e que tudo ia dar certo. Mas, como eu disse antes, vai, assiste, tire suas próprias conclusões e vai ver se a gente tem razão ou não. Falou então, obrigado pela sua audiência. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Tchau. Copia o vídeo que os outros youtubers falam. E aí, meu, dá tchau pra galera lá. Então tá gurizada, é isso aí, hein? Fica... Eu não consigo mexer. Eu tô mexendo a cabeça.